O mercado de diagnóstico, em especial, está passando por transformações, que são transformações que as empresas precisam ver, as empresas precisam entender para reagirem a ela. As empresas que vão sobreviver fortes no mercado daqui a alguns anos, elas serão aquelas que compreenderam a mudança agora e projetaram as suas ações baseadas nessa mudança. Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, numa parceria com a CBDL. E você já conhece a nossa proposta, justamente aproximar de vocês os líderes, os comandantes, os CEOs, os executivos, presidentes das companhias que, além de associadas à CBDL, atuam no mercado de diagnóstico. E principalmente, tem a área produtiva e tem também a inteligência de mercado. E hoje, esse é o ponto que nós queremos abordar, um ponto muito importante. Estou muito feliz, principalmente pela honra de receber o Leandro Rocha, ele que é sócio-diretor da T4 Health e também da IN3 Inteligência. O Leandro, ele tem graduação em Química e também é mestre em Administração de Empresas, com ênfase em Inteligência, Informações de Mercado e especialista em Gestão Estratégica de Marketing. Leandro, obrigado por aceitar o nosso convite, principalmente para bater um papo e mostrar um pouquinho, não só das suas empresas, mas também da sua essência, do seu legado, da sua biografia. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Elias, tudo ótimo. É um prazer muito grande para mim também, eu que agradeço. A honra é toda minha, eu já conheço o seu trabalho, conheço o seu retrospecto aí, e é um prazer, uma honra muito grande estar aqui falando com você. Igualmente, com certeza, uma honra é nossa, minha e também do programa Diagnóstico por Dentro do Mercado e também, sem dúvida alguma, daqueles que nos acompanham. Vamos então agora à palavra do presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Diagnóstico por Dentro do Mercado. Esse nosso programa, conduzido por Elias Alhad, traz um panorama muito completo do nosso segmento, mostrando não apenas o negócio, mas principalmente os guerreiros por trás dos seus empreendimentos. Hoje nós teremos a presença e participação de Leandro Rocha, líder da antiga IN3, atual T4 Health, e que tem uma grande expertise na área de dados de mercado. Venha conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre suas aventuras no mercado e continuem depois nos acompanhando nos programas que sempre traremos boas novidades. Agradeço a todos, indiquem aos seus amigos e acompanhem a CBDL em todas as suas mídias. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, Leandro. Queria que você trouxesse já, antes da gente conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua essência, falasse um pouquinho sobre a importância, primeiro, de estar associado à CBDL e também dessa relação, desse trabalho conjunto com o Carlos Gouveia. Ótimo, assim, a gente tem um trabalho já de 15 anos, 16 anos, na verdade, agora, com a CBDL, com o mercado diagnóstico. A gente faz o estudo setorial, a pesquisa de mercado, o estudo setorial e as análises de potencial e tendência do mercado diagnóstico. A parceria com a CBDL é muito importante nesse contexto, nós somos uma empresa de inteligência, mas certamente que o trabalho é engrandecido pela força que tem uma entidade como a CBDL e pelo papel que a entidade representa no mercado. Assim, a legitimidade para o nosso trabalho junto às empresas, ela sempre se deu em função da parceria com a CBDL. O trabalho que a gente faz, o estudo que a gente faz em parceria com a CBDL é o maior da América Latina, é um dos 3 do mundo, nessa categoria, e isso, como sempre, foi resultado desse trabalho em conjunto entre nós, a CBDL e as empresas que participam. Excelente, muito bom. Então, vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho, principalmente para... essas empresas, as suas empresas, são empresas de serviço? Pois é. Já contando, então, para falar disso, eu já conto um pouco da história, por favor, porque a gente quer conhecer a tua história, a tua biografia, e você acompanhou mais ou menos como é que a coisa funciona. Então, vamos buscar desde a essência lá. Vamos lá. Assim. Então, olha só, eu, na verdade, até só corrigindo um pouquinho, que talvez eu tenha ficado um pouco confuso na hora de eu passar as informações. A minha formação, ela é também química, da parte técnica, assim, mas a minha graduação, meu mestrado e agora
o doutorado que eu estou encaminhando, eles são todos na área de administração e de marketing. Tá? Eu tenho essa formação nesta área e eu trabalhei em empresas do mercado de saúde, de diagnóstico, inclusive, e nesta área, né, com marketing e com inteligência. Né? Sempre foi o meu retrospecto. Né? Eu vim de marketing, fui para inteligência como um caminho natural. A inteligência, e aí quando eu comecei a trabalhar com inteligência, eu fui agregando o raciocínio analítico, os métodos quantitativos, a estatística, até a gente culminar assim, num modelo de negócio que, na época, eu estava em uma empresa do mercado e a ideia da inteligência aplicada, ela contribuiu para um crescimento muito forte, muito acelerado dessa empresa em que eu estava e que eu era gestor de marketing e de inteligência. E aí, daí veio a ideia de empreender, né, de levar esse conhecimento e essa metodologia de trabalho de inteligência que a gente tinha, eu digo a gente porque tinha mais pessoas comigo, né, nessa empreitada. Então, levar essa metodologia que a gente desenvolveu para outras empresas, né, e contribuir para o desenvolvimento do mercado de diagnóstico como um todo e do mercado da saúde como um todo, né. Então, a gente fez isso, né? Fez essa transposição de uma carreira executiva para uma carreira no empreendedorismo. A gente começou, na verdade, com uma empresa de consultoria. Dentro dessa empresa de consultoria nasceu a IN3, que é uma empresa de inteligência. E lá, isso era 2008, 2007, 2008, a gente ainda não tinha tantas ferramentas tecnológicas, né, para amparar o trabalho de inteligência. Então a gente fazia tudo na mão, né? E também o próprio termo, né, Elias? Assim, em 2008, 2007, aliás, quando eu comecei em 2000 com a inteligência no ano 2000, a gente falava de inteligência e de mercado, as pessoas não entendiam do que a gente estava falando, né? Eu costumo falar com meus alunos que quando eu cheguei nesse mercado era tudo mato. A gente realmente teve que pegar uma foice, uma enxada e abrir caminho, né? E aí, enfim, a gente começou a fazer esse trabalho, os termos começaram a ficar mais novos, né? Mais visíveis, assim, e a inteligência de mercado era muito confundido, na época era muito confundido com pesquisa de mercado, e pesquisa de mercado é uma ferramenta que a gente utiliza, né, para poder fazer as análises, mas objetivamente. Então a gente saiu de um contexto de executivo, de inteligência, para empreender na área de inteligência, fazendo projetos de inteligência para a empresa e atendendo entidades representativas como a CBDL, fazendo estudos setoriais. Elias, a inteligência de mercado, ou inteligência competitiva hoje, os termos são concêntricos, hoje é mais fácil de explicar, mas ele depende, de qualquer maneira, de um olhar de dentro para fora, ou seja, eu preciso entender o mercado, preciso entender o contexto do negócio para que eu consiga fazer um projeto de inteligência, né, para uma empresa, ou para uma entidade, ou para o setor. Se eu não entendo, fica difícil, porque cada mercado tem a sua própria característica, tem a sua idiosincrasia, tem a forma de atuar. Então, a gente precisa desse entendimento, né? Então, nós começamos a fazer o trabalho, e o trabalho que a gente faz junto a entidades representativas como a CBDL tem esse papel, né, de nos transportar para dentro do setor e ter um entendimento melhor sobre como que ele funciona, né? Então, na IN3 significa, as pessoas perguntam, né, por que IN3? IN3 significa inteligência, informação e inovação, né? 3 INs. Né? Então, a gente fundou a IN3 primeiro, e com a IN3 a gente começou, claro, né, trabalhando com o mercado da saúde também, mas a gente, até pela própria característica da inteligência, a gente acabou migrando para outros mercados também. Por exemplo, a gente fez mercado da saúde, aí a gente fez alimentação parenteral, um estudo para um setor de alimentação parenteral. Aí daí a gente foi para outros tipos de alimentos. Quando a gente viu, a gente já estava no mercado de alimentação, sabe? Ou, por exemplo, a gente fez estudos de saúde humana e a gente fez estudos de saúde veterinária. E aí a gente aprofundou um pouco mais, quando a gente ia ver, a gente já estava no mercado de agro,
né, em agronegócio. Então, foi abrindo os leques e tal, e a N3, então, atende outros mercados. Agora, recentemente, 2022, 2021, 2022, que a gente percebeu que o mercado de saúde como um todo, a cadeia produtiva da saúde, ela tem características muito próprias, né? Assim, diferente dos outros mercados. Então a gente falou, olha, eu acho que quando eu falo a gente, eu estou falando de mim e dos meus sócios. Claro. Nós falamos, acho que era importante a gente ter um negócio, assim, uma equipe dedicada totalmente para a saúde, vertical na saúde, com profissionais da saúde, com gente com retrospecto na área da saúde, que pense a saúde para a gente contribuir para o setor, para a cadeia produtiva e tal. E aí a gente teve a ideia de fundar a T4 Health, né? Que, assim, se eu for ler a rigor, é T4 Health, né? Mas T4 Health significa Trends for the Health Market, ou the Healthcare Market, né? Então, que são tendências para o mercado da saúde. E tem vários significados, né? T4 também, além de ser Trends for, também é um hormônio, né? Assim, e é muito conhecido no mercado da saúde, em diagnóstico sobretudo. É um hormônio que é responsável, entre outras coisas, pelo crescimento e pelo raciocínio, né? Que é exatamente a essência da inteligência, né? Estimular um raciocínio que permita que a empresa cresça, né? Então, essas conformações do nome deu origem, né? Do termo deu origem ao nome da empresa. E aí a gente está seguindo com a T4 agora, está em processo de spin-off da T3, da N3, né? Está em processo de spin-off, e a gente está com a empresa nova. Então, bom, além da gente atuar no mercado que a gente conhece muito bem, todos os profissionais da T4 conhecem o mercado da saúde muito bem, é o mercado que tem o maior potencial de crescimento, né, do ponto de vista relativo. Como a gente trabalha com isso, né, com tendências de mercado, é importante que a gente aplicasse isso para o nosso negócio, né? Então, avaliar a saúde como um mercado com maior potencial de crescimento fez com que a gente tivesse um negócio totalmente dedicado para a saúde. Vocês têm até estrategicamente 3 sedes, né? 3 bases, né? Talvez a sede seja em Belo Horizonte, mas vocês têm 3 bases, né, de atuação. Exatamente. Assim, a gente atua em Belo Horizonte, basicamente Belo Horizonte e São Paulo, né, onde as coisas acontecem, né, e em São Paulo a gente tem uma base comercial, né, e em Belo Horizonte uma base de produção. Belo Horizonte tem uma característica muito importante, porque é o berço das health techs, né, assim, tem muitas health techs aqui, a gente tem grandes expoentes de tecnologia para a saúde, a gente tem grandes escolas, né, de inteligência, enfim, de negócios aqui, né? A Fundação Dom Cabral, por exemplo, onde eu leciono, é daqui de Belo Horizonte. A Fundação Dom Cabral é a 7ª escola de negócios do mundo. Uma das maiores referências, né? Sem dúvida. Exato. Então está aqui, tem um polo de saúde aqui, tem a Dom Cabral formando profissionais para nós aqui também. Então, isso tudo contribui para que a gente fique em Belo Horizonte com a produção, né, com a parte das análises e tal. Mas a parte comercial e a parte de negócio precisa estar em São Paulo, né? Porque é onde as coisas acontecem. Em Maceió vocês têm também uma base lá? Isso, Maceió é um escritório, né, que a gente montou para poder atender o Nordeste, porque é um mercado que fica geograficamente afastado, né? E então a gente tinha um escritório lá com um parceiro para poder atender o Nordeste. E a gente está reavaliando isso porque hoje, Elias, com a facilidade que a gente tem de comunicação, né, e com a facilidade de acesso que a gente tem às coisas, a gente já estamos atendendo empresas de lá diretamente daqui, e a gente faz as pontes quando são necessárias, né? Então a gente está querendo concentrar as forças, sabe, assim, e é isso que está acontecendo hoje. A gente fez parte até 2022, na verdade até no início desse ano, oficialmente, a gente fez parte de um grupo de empresas, né? Era uma holding, um grupo de empresas, e aí com a ideia, e esse grupo tinha esse escritório lá, e por isso a gente aproveitava e aproveita até hoje desse contexto. Mas
para focar os esforços em negócios como a T4, a gente acabou saindo desse grupo e aí a gente segue agora um caminho solo vertical na saúde, né? Apontando para o cerne das questões da saúde, para que a gente consiga fazer projetos mais assertivos, né? E cada vez mais assertivos, utilizando inteligência artificial, utilizando ciência de dados e utilizando o conhecimento dos nossos profissionais. Bom, a inteligência, pelo que a gente vê, é o core business e é a essência também de vocês, né? Porque tudo é muito estudado, né? Muito bem pensado, né? Principalmente em nível de estratégia. E me chamou a atenção exatamente isso, Leandro, que você já colocou bem, né? Por um início, né? Nessa estratégia de mercado, na inteligência de mercado, né? Há 20 anos, né? Praticamente, né? Há 2 décadas. E eu imaginei justamente o que você disse, né? A dificuldade, né? De mostrar que aquilo, né? Que você estava vendo alguma coisa além do morro, né? O pessoal estava vendo o morro, mas você estava vendo alguma coisa por detrás daquele morro. Eu te perguntei sobre se era uma empresa de serviço, porque justamente nós estamos já, né? Com uma aprovação de uma reforma tributária, onde a área de serviço foi bastante, né, penalizada em nível de encargos, né? Então, vocês estão nessa linha ou é uma linha diferente, não é uma linha de serviço? Não, é uma linha de serviço, sim. E eu dei essa volta toda e acabei não respondendo diretamente a sua pergunta, mas é uma empresa de serviço. Eu queria explicar quais eram os serviços que nós prestávamos. Sim, é uma empresa de serviço. Estamos nesse hall aí que foi criado. Estamos aguardando para entender como que isso vai funcionar na prática. Mas sim, nos enquadramos. Perfeito, muito bem. Eu vi também que a tua atuação é Brasil e América Latina, né? Exato. A América Latina entende ou entendeu melhor essa proposta do que o Brasil? Ou o Brasil saiu na frente nisso? Não, o Brasil saiu na frente, principalmente no mercado da saúde. O Brasil, e de tecnologia de saúde, e tamanho de mercado também, o Brasil é o grande expoente, claro, da América Latina. Está muito à frente, talvez tanto pela atuação do SUS, que é realmente uma referência, que eleva, né, assim, a saúde para um outro patamar, mas, claro, a gente tem isso também em outros lugares, mas eu acho que no Brasil a gente tem um mercado mais competitivo e mais amplo, né? A gente tem outros países como o México, que também tem um mercado muito amplo, mas que tem uma conotação diferente, o mercado funciona de uma outra maneira, tem um peso das regulamentações do Estado muito forte, né? Então isso faz com que o mercado precisa ser trabalhado com um pouco mais de cuidado. A gente atua também na Colômbia, na Argentina, no Chile, no Peru. E cada um dos países tem uma característica, né? Assim, a Colômbia tem uma abertura maior agora, tem entidades representativas que funcionam, e tem um mercado que está em desenvolvimento, mas não tem produção. Basicamente, a produção, e aí falando agora do mercado de diagnóstico especificamente, a produção, né, de tecnologia e de produtos para diagnóstico e para saúde está muito concentrada no Brasil, né? Colômbia e Argentina. A Argentina tem uma produção também tímida, tem uma empresa na Argentina que é uma grande referência do diagnóstico para a América Latina. Colômbia e Chile praticamente tem produções muito baixas, Peru também. Peru é o mercado que tem o maior potencial de crescimento proporcional, embora seja um mercado pequeno. Então, eles não tivemos uma abertura melhor nos países. É o Brasil que nos deu realmente condições de trabalhar. Só que, como a maioria das empresas com as quais a gente trabalha no Brasil são multinacionais, e elas estão na América Latina, a gente conseguiu trabalhar em conjunto com elas para poder fazer a internacionalização e começar esse trabalho nos outros países, né? Tivemos vários percalços políticos, sobretudo, né? A América Latina tem essa conotação, né? A parte política, ela influencia muito no mercado e tudo mais. Então a gente teve algumas questões na Argentina mesmo, na própria Colômbia e tal, mas a gente está driblando essas coisas para poder fazer esse trabalho de uma maneira efetiva, né? A gente trabalha também em outros mercados, né? Então, como eu disse, na área da saúde, a gente atua desde a base da cadeia produtiva, que é a área de ciências da vida. A gente tem uma atuação muito forte em ciências da vida, né? Que são as empresas que vendem para pesquisa
né, em universidades ou em indústrias ou nos próprios laboratórios, mas para a área de P&D. A gente tem uma atuação muito forte e a gente já também tem o maior estudo da América Latina em ciência da vida. A gente atua, então, em ciência da vida, diagnóstico, dispositivos médicos, né? A área de dispositivos médicos e hospitalares é um dos nossos focos também. A gente atua junto com uma entidade representativa também, fazendo os estudos setoriais, e é um mercado com um potencial gigante e com uma história muito interessante no Brasil. E aí a gente atende hospitais, grandes laboratórios também, e a gente tem algumas coisas no mercado farmacêutico também, fazendo a composição da cadeia, né? Então, na América Latina, a gente tem uma atuação mais forte no diagnóstico e em dispositivos médicos. É até importante esse ponto que você traz, né? Porque nós estamos acompanhando, assim, observando o mercado, né? Que os planos de saúde, as empresas de planos de saúde estão cada vez mais adquirindo os hospitais, alguns laboratórios, talvez como forma de baratear, né, o custo, né, desses serviços oferecidos aos associados. Então, essas empresas de saúde também passam a ser clientes, vocês também atendem essas empresas de saúde? São clientes, com certeza. A gente tem visto, assim, eu tenho falado e feito algumas palestras e conversado muito sobre tendências do setor diagnóstico clínico, né, de diagnóstico de uma maneira geral, e isso que você está falando é uma grande realidade, não é mais tendência, é uma grande realidade, né? A gente está falando de um processo de M&A, de verticalização, né, considerando hospitais, laboratórios e principalmente operadores de saúde. A gente está vendo esse movimento de uma forma muito forte, né, muito clara, né? Em 2023, nós tivemos mais de 31 exatamente, transações nesse sentido de M&A e verticalização envolvendo esses três players, né? Hospitais, laboratórios e operadores de saúde. Em 2024, a gente teve 22, talvez a gente ainda termine o ano com mais duas, né? E 6% dos M&As que são feitos no Brasil são envolvendo hospitais, laboratórios e operadores de saúde. Então, essa verticalização, ela é um sinal de uma mudança pela qual o mercado está passando. Sabe assim, a gente está realmente no meio de uma reorganização do mercado, né? Assim, o mercado diagnóstico, sobretudo, a gente está no meio de uma reorganização e esses fatores todos têm um impacto muito grande, né? Tanto a entrada das operadoras de saúde nessa operação verticalizada, como você narrou, quanto a ascendência dos laboratórios de apoio, né, dos grandes laboratórios que terceirizam os exames dos médios e pequenos, né, que fazem o apoio. Isso já é, de fato, uma realidade também, e isso está mudando a configuração do mercado mais uma vez, quanto à entrada das farmácias, né, e drogarias no mercado diagnóstico, né? Assim, em 2023 para 2024, o governo liberou mais de quase 50 testes, né, que podem ser feitos em farmácias. Então, uma conquista de vocês e da CBDL, sem dúvida, né? Pois é. Então, assim, hoje a gente tem o mercado diagnóstico, ele não é mais só a indústria, o distribuidor e o laboratório, como foi durante décadas, né? Ele hoje é composto também por hospitais, também por operadoras e também por farmácias, né? Então, isso causa essa movimentação na cadeia, no mercado, e uma transformação que está por vir. Não tenha dúvida, sem dúvida alguma. Isso é muito importante. Talvez uma outra tendência que em alguns países já acontece, até em supermercados, né? De repente, né, um teste, alguns produtos, né, da área farmacêutica já são comercializados, né? De repente, esses produtos entram também. Me chamou a atenção, além dos pontos que você mostrou, né, das empresas, né? Mas da T4 Health, o quatro áreas de atuação. Talvez você já tenha explicado isso com as atividades, mas é a Easy Penny, Plus Selling,
Data Trend e Shared Data. Explica para a E, gente cada uma dessas atuações. claro, e é importante também que eu explique. Olha só, a gente atua basicamente com duas necessidades das empresas, tá? Quando a gente está atuando com empresa. Quando a gente está atuando, só para fazer um parênteses, quando a gente está atuando com entidades como a CBDL, o que a gente quer, assim, o nosso propósito é criar um entendimento sobre o mercado, sobre a dinâmica do mercado e contribuir para que a entidade ela de fato represente o setor do ponto de vista de informações estratégicas de mercado. Né? Então, assim, a fonte, hoje, eu posso dizer que a fonte de informações estratégicas de mercado está concentrada na CBDL. Né? E isso é uma coisa muito representativa para a dinâmica de qualquer mercado. Agora, quando a gente atua para empresas, né, que é o nosso foco, assim, atende as empresas, a gente atua com duas necessidades básicas das empresas, que são o que a gente chama de go-to-market, que é lançar produtos ou entrar em novos mercados, né, entrar em novos segmentos, e o market expansion, que é a expansão de mercado das empresas. Então, olha, a empresa chega e fala, Leandro, preciso crescer tanto por cento, a gente precisa estudar como fazer esse crescimento. Então, a gente atende isso de duas formas. A gente pode fornecer os dados para que a empresa faça a análise das informações e gere suas próprias ações e o seu próprio planejamento, ou a gente pode fazer a parte mais consultiva, que foi o Easy Pena que você falou, que é criar o plano de expansão das empresas, ou plano de lançamento de produto, ou plano de atuação mercadológica daquela empresa. Então, a gente atua dessas duas maneiras. Quando eu estou falando de entregar dados e informações estratégicas, eu tenho o Share Data, é o modelo que a gente aplica na CBDL. As empresas do setor compartilham os seus dados e a gente, a partir desses dados, mantendo a confidencialidade e o sigilo sobre as informações estratégicas, mantendo isso, a gente trabalha em relatórios de inteligência baseados nos dados que foram reportados pelas empresas. Né? Isso tem um processo quase científico, né, para receber esses dados, processá-lo, aplicar todas as etapas de segurança da informação e devolver esses relatórios. Né? Então, isso é o Share Data. Agora, quando a gente atua para as empresas diretamente, se a gente estiver fornecendo dados, a gente tem dois produtos principais, que é o Data Trend e o Plus Selling, né? Ou Data Trend, como queiram. O Data Trend, né, carinhosamente chamado de Data Trend, ele é um sistema que fornece tendências de mercado. Então, olha, vamos pegar uma linha aí, por exemplo, de uma linha de diagnóstico, hematologia, por exemplo. A linha de hematologia qual que é o tamanho desse mercado hoje, qual que é a tendência de crescimento desse mercado no tempo, nos próximos 5 anos. A gente faz esses cálculos, considerando, claro, os produtos que a empresa tem dentro daquela linha e os concorrentes que a empresa tem. A gente aplica inteligência artificial e ciência de dados para poder calcular essa tendência. E aí, Elias, a gente tem um diferencial que é só a gente que faz isso mesmo, então eu posso falar, que é o seguinte: a gente, durante esses 15 anos de estudo desse mercado, a gente cruzou todas as variáveis com as variáveis do mercado. Então, eu consigo te falar hoje qual que é o impacto da taxa de desemprego no mercado de hematologia. Qual que é o impacto do PIB do país, da variação do PIB no mercado de biologia molecular. Qual que é o impacto da variação do dólar no mercado de imunologia? Sabe assim? Então, a gente pegou todos os indicadores socioeconômicos, políticos e até culturais e cruzou isso agora, e mais recentemente isso foi mais fácil de fazer ou menos difícil de fazer, porque a gente pôde usar já tecnologias de inteligência artificial para poder fazer esse cruzamento. Então, a gente cruzou esses indicadores com os dados do mercado de saúde, especialmente diagnóstico, para poder entender como é que o mercado funciona. Então, hoje eu consigo prever como que o mercado vai se comportar daqui a 5 anos,
com um grau de assertividade que varia de 5 a 8%. Sabe assim, desculpa, uma margem de erro que varia de 5 a 8%, com um grau de confiança a partir de 95%. Então, a gente consegue fazer isso, mas isso é fruto de estudo, né? Estudo de 15 anos de estudo, e a gente fazia esses estudos, Elias, durante muito tempo a gente fez esses estudos sem vender, sabe assim, só fazendo internamente para a gente poder ir lapidando o estudo, né? E tornar ele num produto. Então, esse produto, esse estudo hoje, esse estudo aprofundado, que gerou inclusive artigos e tal, ele se traduz em produtos com o Data Trend, que é esse produto de tendências de mercado, que além de falar qual é a tendência daquele setor, a gente divide isso entre mercado público e privado, a gente divide isso em estados, a gente pode chegar até municípios, e a gente chega nos laboratórios, né? Então eu falo assim, olha, o mercado em Minas Gerais tende a crescer. Aí a gente entra em Minas Gerais para olhar quem são os laboratórios de Minas Gerais, como eles estão localizados, que tipo de exames que eles fazem, que tipo de produtos que eles fazem, de serviços que eles prestam, e qual que é a tendência. Então, isso é o Data Trend, que serve, claro, para o mercado diagnóstico, mas para todas as áreas da saúde. E o Plus Selling, que usa toda essa tecnologia e esse conhecimento também para fazer potencial de mercado. Então, o Plus Selling basicamente é o seguinte, a empresa fornece para nós a base de dados deles, de vendas. Então ele me fala assim, Leandro, lá na base está assim, eu vendo esse produto aqui, o meu histórico de vendas é esse, eu vendo para esses laboratórios. Aí a gente fala, olha, este produto você vende X, você poderia vender X mais 10. Para este cliente, você vende Y, você poderia vender Y mais 5. Neste mercado geográfico, quer dizer, nesse estado aqui, em Minas Gerais, você vende Z, mas você poderia vender Z mais 25. Né? E a sua força, e a gente faz uma análise da força de vendas, né? Então a gente avalia o distribuidor A, o distribuidor B, o distribuidor C, quanto que ele vende, quanto que ele poderia vender, né? E os vendedores internos também. Então o Plus Selling é de fato uma ferramenta de inteligência para que as empresas, a partir da gestão dos dados, cruzando dados internos com externos, possa criar metas dinâmicas e fazer a gestão comercial, da inteligência comercial, para vender mais, né, que é o sentido do Plus Selling. E o EasyPanel, como eu te falei, é esse trabalho mais consultivo, né? Assim, então a gente usa de todos esses dados, de todas essas informações, para fazer projetos de inserção de novos produtos no mercado, de crescimento da empresa, da entrada da empresa em novos mercados e tudo mais. Então, basicamente isso que a gente faz no T4. Perfeito. Acho que tudo isso explica, né, uma junção de duas frases que eu li na INT, que eu acredito que também seja, né, a forma de pensar e de agir da T4 Health, que é, abre aspas, nós construímos as pontes e a decisão é sempre sua, né? Eu acho que é basicamente isso. Exatamente isso. A gente entrega respostas, né? A gente constrói pontes, a gente entrega respostas e a decisão é do cliente, né? Assim, porque a estratégia da empresa, Elias, isso é um patrimônio da empresa, sabe? É o principal patrimônio, a capacidade de criar estratégia, né? Então, isso a gente respeita e o que a gente faz é dar subsídios, né, informacionais e de insights e análises para que ele possa tomar a melhor decisão. É isso que a gente faz. Esse é o nosso papel. Fazer o melhor planejamento, que os nossos clientes possam fazer o melhor planejamento e possam tomar decisões brilhantes. Assim. Essa que é a nossa função no mercado. Muito bom, parabéns, Juliano. Sem dúvida alguma, atuação, né, admirável, né? E eu sempre sou repetitivo, mas eu costumo dizer que a gente fica muito, muito feliz, muito seguro a cada programa por justamente conhecer um pouquinho da forma, né, como as empresas que nos atendem, né, que se preocupam com a nossa saúde, agem, os valores que elas têm, que elas aplicam, né, na sua atuação, nos seus produtos e tudo mais. Antes da mensagem final, eu quero conhecer um pouco
do professor Leandro, né? Porque você é professor de inteligência de mercado e competitiva nos cursos de MBA da PUC e da Fundação Dom Cabral. Então, conta um pouquinho, né, dessa atividade, principalmente, né, quem atua numa área já, né, de especialização, no MBA, já pega uma turma mais madura e tudo mais, né? E o que é que a gente pode esperar? Que turma é essa que vem para atuar no mercado que você está formando? Elias, lecionar é uma coisa que realmente, assim, eu não sou, eu costumo falar assim, embora não cole, mas eu falo assim mesmo. Eu não sou professor, eu sou um executivo que dá aula, né? E por que eu falo isso? Porque o meu propósito desde o início, desde que eu comecei a dar aula, sempre foi levar a minha experiência de mercado para dentro da sala de aula. Você pisa na grama, né? Você pisa na grama, né? Exato, exatamente, levar essa experiência. Porque para formar a gente para o mercado, né? E não formar a gente para o diploma, para o papel e tal. Formar a gente para o mercado. Então, é uma atuação que eu hoje, assim, cada vez mais eu gosto de fazer, porque cada vez mais a gente tem essa profissionais interessantes, né, nas salas de aula, né? Sobretudo dessas duas instituições, que são duas instituições muito respeitadas, né? Assim como eu disse, a Dom Cabral é a 7ª escola de negócio, né, do mundo, né? E a PUC tem um retrospecto, né, e uma história de formação de profissionais muito grande. Então, eu tenho essas duas visões, eu atuo em diversos cursos de pós-graduação, mas principalmente no curso de Gestão Estratégica de Marketing na Fundação Dom Cabral e no curso de inteligência, no MBA de Inteligência de Mercado da PUC. Então, mas atuo também no curso, que é muito interessante, no curso de formação de lideranças, né, e no curso de gestão de negócios da Dom Cabral. Então, enfim, esses são os caminhos por onde eu ando, né, para poder levar essa experiência do mercado. Eu comecei a lecionar já em 2010, eu tirei o mestrado em 2009, né, no final de 2009 e 2010 eu já fui para a sala de aula. E hoje, isso é importante para mim porque eu tenho eu uso a sala de aula para fazer uma reciclagem. Na medida em que eu passo conhecimento, eu aprendo muito também com as pessoas que estão lá. Você me perguntou sobre o que a gente pode esperar. Hoje, como o tema, né, de inteligência ele está muito mais difundido, as pessoas já sabem muito mais o que querem, né? Então, eu costumo dar muita aula para gente que é do mercado da saúde, por exemplo, né? E, por exemplo, médicos. Tem muitos médicos procurando o curso de inteligência, sabe? E isso é um sinal dos tempos, assim, né? Tanto do alcance da informação, né, quanto que as pessoas têm acesso a saber do que se trata e tal, quanto a busca dos profissionais de hoje, mesmo profissionais extremamente técnicos, né, científicos, como é o caso de médicos, a busca por um conhecimento mais, uma visão mais sistêmica do mercado, sabe? Um conhecimento mais horizontal. E isso traz profissionais com mais capacidade de gestão, né, e os especialistas com mais capacidade de ter essa visão sistêmica sobre a qual eu falei, né? Então eu sou sempre muito empolgado com essas atuações, porque felizmente assim, o nível das turmas que eu pego os níveis sempre são muito altos, então isso é importante. Bom, e certamente alto também de quem ministra esse conhecimento, e como eu também aprendi dando aula por muitos anos, né, reforcei, porque é uma tese, né, que a gente já sabe conviver com ela, que o conhecimento é uma via de mão dupla, né? Então, mesmo para quem está ali para dar aula, aprende muito, né, com essa turma aqui, né, com essa nova visão, né, de mercado que vem aí pujante e tudo mais. Leandro, eu quero agradecer demais, mas eu queria uma mensagem tua para quem está nos acompanhando. E olha, use e abuse do nosso diagnóstico por dentro do mercado aqui. Coisa boa. Queria agradecer, né, agradecer muito pela oportunidade, por essa conversa, eu sempre falo que a coisa que eu mais gosto no mundo é a interlocução de alto nível, né? Assim, intelectualmente é o que
me agrada, assim, e queria agradecer, então, pela interlocução de alto nível, né, pela compreensão das coisas e pela forma como você me estimulou, e desde que eu te conheci lá no evento da CBDL, enfim, e desde que mesmo sem você saber, te acompanhando em outros caminhos aí, a forma como você me estimula, e falar que a CBDL, como eu disse, é um parceiro muito, muito grande, muito importante na nossa trajetória, e a gente está sempre aprendendo mais, né, com o mercado, e tudo que a gente aprende como empresa, a gente devolve para o mercado, né, como serviço de inteligência. O mercado de diagnóstico, em especial, está passando por transformações que são transformações que as empresas precisam ver, as empresas precisam entender para reagirem a ela, né? Assim, as empresas que vão sobreviver fortes no mercado daqui a alguns anos, poucos anos, elas serão aquelas que compreenderam a mudança agora e projetaram as suas ações baseadas nessa mudança. Então, eu estou aqui à disposição, né, assim, das pessoas, das empresas, né, da entidade e tal, mas sobretudo de quem é interessado nisso, né, quem tem esse interesse. Estou aqui à disposição, minha empresa está à disposição para poder levar esse conhecimento, né? Assim, eu quero agradecer, então, a você, a CBDL, aos meus sócios, né? A Camila, minha sócia, Glauber, meu sócio, que estão comigo aí nessa empreitada e que, de fato, são as pessoas que levam essa empresa, assim, né? E eu agradeço muito a todo mundo, assim. Olha, parabéns, Leandro. Primeiro pela sua trajetória, né? Pelo seu conteúdo, pelo seu modo de pensar, ser, agir, e principalmente pelos valores que você pratica. E a gente já viu um pouco desses valores na sua despedida, justamente fazendo uma menção aos seus sócios, né? Então, acho que aí a gente, né, já vê que as histórias não são escritas sozinhas. Alguns esquecem disso, mas outros lembram. Então, parabéns por você trazer, né, uma menção aos sócios. E já sabemos aí que é uma empresa bastante humanizada. Então, muito obrigado, Leandro, e conte com a gente sempre aqui, viu? Hoje tivemos então o Leandro Rocha, ele que é sócio-diretor da T4 Health e também da IL3 Inteligência aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. E você já sabe, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe os nossos programas, porque o Diagnóstico por Dentro do Mercado é feito para você. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.